Olá, meus pequenos! Mais uma vez, tia Verônica por aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Então vamos lá. Nesse momento, vocês vão abrir aí no livrinho de português, página 13, como vocês estão vendo aí, né? Hoje vamos entrar com redação, né? Com o tema aí biografia. Vamos ver aí a biografia de uma pessoa. O nome dele é René Magritte. 1898 a 1967. Diz assim: foi um pintor belga, um artista plástico mundialmente conhecido. As obras dele misturam realidade com fantasia e, por causa disso, desafiam as percepções dos observadores. Antes de se dedicar à pintura, ele trabalhou em uma fábrica de papéis, de parede e foi cartazista. Magritte também participou de um movimento artístico denominado surrealismo. Nas obras desse movimento, os elementos passam a impressão de serem normais, mas se os analisarmos com cuidado, encontraremos absurdos por toda parte. Veja esta outra obra aí dele, né? Como vocês estão vendo aí, essa pintura, esse quadro. Podemos concluir que Magritte gostava de retratar maçã, não é mesmo? Nessa obra, há um homem de terno, gravata e chapéu. Até parece um retrato comum, não fosse uma maçã verde pairando no ar, em frente ao rosto do homem. Perceba um outro detalhe sútil. O braço esquerdo do homem parece dobrar para trás, dando a impressão de que o cotovelo está do lado errado. Não é interessante? Então veja, aí fala da biografia, né, dessa pessoa. Então vocês percebam aí que a biografia é uma narração, como a gente está vendo aí, uma narração. Ela pode ser oral, ela pode ser escrita, ela pode ser visual, não é isso? Agora, ela apresenta o quê? Fatos particulares de uma pessoa ou de um personagem, certo? Aí no livrinho de vocês, aí diz, o texto que você acabou de ler narra a história de vida de uma pessoa. Textos assim apresentam dados preciosos, como o nome da pessoa, locais e datas de acontecimentos importantes na vida dessa pessoa. Aí vem e podem ou não apresentar fatos. Esse texto aí tem o nome de biografia, certo? Agora, na seção mão na massa, vocês vão ver aí somente um quesito, que diz assim: agora que você conhece uma biografia, volte para a canção A Casa e com a ajuda do seu professor, né? Agora vocês vão ter a ajuda aí de casa, né? O do papai, da mamãe, do irmãozinho, da irmã. Aí vocês vão escrever uma pequena biografia. Vocês têm aí o modelo de uma biografia, né? Então vocês vão escrever uma pequena biografia sobre um dos compositores lá do texto lá da casa, certo? Eles são Vinícius de Moraes e Toquinho. Então vocês vão fazer essa biografia sobre um desses compositores. Vai escolher lá e em uma folha vai destacar, né? E vai escrever essa biografia sobre a vida dessa pessoa, desse compositor lá que você escolheu, certo? Vai fazer bonitinho. Aí vai, no dia que a gente voltar lá, né, para nossas aulinhas, né, na sala de aula, lá na escola, aí cada um vai levar suas atividades lá, certo? Esses trabalhinhos que vocês vão fazendo e vocês vão levar e vamos debater lá, corrigindo na sala de aula, certo? Agora, saindo do livrinho de português, né, da aulinha de redação, vamos para a próxima aulinha, né? A nossa próxima aulinha é de ciências, certo? Ciências, a gente vai entrar aí falando sobre os biomas e seus animais, não é isso? Então preste atenção aí.
A biosfera constitui por todos os seres vivos, mais o ambiente onde vivem. É dividida em biomas, certo? Então, um bioma é um ambiente terrestre ou aquático, né? Ou aquático, com características definidas por fatores como clima, tipo de solo, seres vivos e vegetação local de uma certa região. Nem sempre um bioma está restrito a apenas uma região. Por exemplo, existem locais na África e na América que apresentam muitas características ambientais semelhantes, mas que estão muito distantes, como é o caso dos desertos. Aí, a gente aqui, né, nessa página aí, então diz aí, falamos sobre o bioma, que os biomas representam divisões terrestres, né, como vimos aí, de acordo com diferentes fatores geográficos e biológicos. No entanto, a distribuição dos animais e vegetais no planeta é determinada pelo clima. É tudo determinado pelo clima, né? Os climas aí da Terra encontram-se divididos em zonas, né? O planeta realiza diversos movimentos que interferem diretamente na composição climática em razão da quantidade de luz solar recebida pela superfície terrestre. Aí nessa página aí, vocês estão vendo, seção mão na massa, aí uma imagem, né, que pede para vocês observar ela atentamente. Aí essa imagem aí é o mapa dos biomas, né, e vai responder aí as perguntinhas abaixo, que vão vir aí a seguir. Então aí é um mapa, onde você tem uma legenda embaixo desse mapa, né, com vários quadradinhos aí, onde cada um destaca a sua cor. Então aí são os tipos de biomas, certo? Aí vocês estão vendo aí deserto polar, taiga, floresta temperada, montanhas, campos, savana, floresta tropical e equatorial e deserto seco. Então, nesse momento, o que é que vocês vão fazerem aí no primeiro quesito? Aí diz, a pergunta é, existem regiões diferentes, mas que apresentam os mesmos biomas? Aí vocês vão dizer ou sim ou não, certo? Observando aí, você já tem uma resposta, ou sim ou não. Aí depois vai explicar essa resposta, vai resumir essa resposta aí. Aí vocês estão vendo, né, que tem alguns biomas aí que existem sim em regiões diferentes. Aí vocês vão observando aí, certo? Você responde lá a sua pergunta, sim ou não, e vai explicar sua resposta. Como exemplo dessa resposta que você deu, que sim ou não. O segundo pede quais semelhanças você acha que essas regiões apresentam para abrigar o mesmo bioma? Vocês também vão ver. Todas essas perguntinhas vocês vão observar aí nessa imagem aí. Aí é uma resposta pessoal, certo? Onde vocês vão ver aí direitinho, né? Vocês vão ver aí referente à incidência de luz solar, como falou, da temperatura, né? As características desse solo, a umidade e etc, entre outras, certo? O terceiro quesito pergunta, de acordo com o mapa que vocês estão vendo aí nessa imagem, quais biomas podemos encontrar no Brasil? Tem deles aí, né? Podemos encontrar alguns biomas, vários biomas, certo? Aqui no Brasil, vocês estão vendo o quê? Será que tem um deserto polar? Vocês vão ver aí, a parte do Brasil, né? O taiga. Então, tudo isso vocês vão observando aí. Que no Brasil podemos encontrar os seguintes aí, biomas dessa legenda aí. A gente vê aí se podemos encontrar um campos, né? Uma savana. Aí vocês vão vendo se podemos encontrar uma floresta tropical lá, que tem aí floresta tropical, se existe aqui no Brasil, né? Até uma pesquisa você vai fazer sobre esse tipo de clima aí, né? Esses biomas aí. Aí vamos passando
para a próxima paginazinha aí, falando aí sobre desertos, né? Aí existem dois tipos de desertos, os secos e os polares. Os desertos secos têm um clima que chamamos de árido ou desértico. Isso porque quase não chove lá, tem pouca umidade e, como consequência, tem pouca vegetação. É comum encontrar solos de areia lá, nesse tipo de deserto. Aí vem os animais que vivem em lugares muito quentes, precisam ter algumas adaptações para sobreviver. Um exemplo são os camelos, né? Que conseguem ficar vários dias sem tomar água. Então, o habitat principal dos camelos é na parte do deserto lá seco, né? Aí, os desertos polares, né, encontram-se nos polos norte e sul, certo? Lembrando como a luz do sol chega ao nosso planeta. É possível perceber isso. Que nessas regiões, os raios solares são menos diretos. Por isso, o clima é muito frio. Não é totalmente diferente, não há semelhança, é totalmente diferente do deserto seco, né? O deserto polar, totalmente diferente. Lá é onde tem mais a parte do gelo, né? Lá a gente percebe-se o quê? Que lá no Polo Sul vivem os pinguins, os leões marinhos, entre outros. Já no Polo, nas geadas lá, né? Aí já vive o quê? O urso polar e a orca, o tipo lá da baleia, né? Então veja, percebe-se o quê? Que lá no deserto polar, nos desertos polares, você encontra lá o Polo Norte e o Polo Sul. Cada animal no seu habitat, né? Os que vivem no Polo Norte e os que vivem no Polo Sul. No Polo Norte encontra-se os polares, no Polo Sul já encontra os pinguins, né? Totalmente diferente, mas lá é frio, né? Bastante frio, totalmente diferente do deserto seco, onde os camelos vivem lá. Aí vem aqui na seção mão na massa, vê aí um questionáriozinho, né? Que pede para vocês observar as imagens aí. Seguintes imagens, que mostram floresta de lugares bem distantes. Uma é da Áustria e a outra é dos Estados Unidos, da América. Então, perceba-se, né? Uma, como falou aí, é da Áustria e a outra lá é a dos Estados Unidos, da América. Aí diz o quê? Qual é a relação entre essas duas regiões tão distantes? Escreva as semelhanças que você percebe ao observar os dois ambientes. Então, vocês estão vendo aí, né? Esses dois ambientes aí que a imagem mostra. Pela imagem aí, é possível que a gente perceba o quê? Que nas duas regiões são encontradas muitas árvores, né? A gente está vendo aí várias árvores, né? Então, aí, ou seja, é uma vegetação semelhante uma da outra. Também a neve, né? Como vocês verem aí por trás, a neve, né? Montanhas. O que sugere é que o clima aí também é parecido um com o outro. Eles apresentam o mesmo bioma, né? Pela imagem aí que estamos vendo, consideramos aqui a presença do mesmo bioma, né? Vocês vão lá na legenda e mostra o tipo de bioma. O segundo, a biosfera é o conjunto de todos os biomas do planeta, onde a vida se desenvolve lá. Na sua opinião, é importante conservar os biomas? Então, vocês vão ver aí. Se é importante, é uma resposta pessoal, né? Que vocês são capazes, com certeza, de perceber que a importância dos biomas, né? São importantes. Então, esses biomas
né? São ambientes com características próprias, né? Aí, como a gente vê, e que são abrigo de variados seres vivos, de vários seres vivos, né? São vários seres vivos. Então, aí os quais esses seres vivos só conseguem viver em determinados lugares, né? Cada um com o seu habitat. A gente não deve tirar um peixinho lá, uma baleia lá do habitat dele, né? Que é lá a água, o rio, lá o mar, para colocar aqui na terra. Eles não vão conseguirem sobreviverem, né? Eles vão morrer. Do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, somos nós, né? Nosso ambiente aqui é terrestre, a gente não tem como viver lá no fundo de um oceano, no fundo de um rio. Também vamos morrer, né? Aí parte para o terceiro quesito, para completar as lacunas com as palavras do quadro. Aí você vê aí um quadro que tem as palavras como se refere frio, saneamento básico, atmosfera e biodiversidade. Aí a letra A, a alternativa da letra A diz assim: o ambiente aéreo é a formada pela camada de gases que envolvem o planeta. Então aí vocês vão ver nessa lacuna aí, nesse espaço, qual vai ser a palavra aí do quadro sobre o ambiente aéreo, né? Por onde percorre o avião. Então é o ambiente aéreo. Então vocês vão ver qual palavrinha se encaixa aí. Qual é a parte, né, lá que, que, o, que o avião percorre, certo? Aí você vai lá, né? Como foi explicado lá nas outras aulas sobre essas partes aí que encontramos, né? Na nosso planeta. Aí na letra B, você vai lá, é muito importante para a preservação da água e do ambiente. Então, o que é mais importante, muito importante para a preservação da água e do ambiente? Aí você vai lá no quadro. Se é o frio, se é o saneamento básico, se é a atmosfera ou se é a biodiversidade. Coloca lá no espaço. A letrinha C diz: a grande variedade de seres vivos do planeta Terra é chamado de. Aí você vai ver. Qual é o nome dessa grande variedade de seres vivos do planeta Terra? Aí você vai lá no quadrinho e vê qual é a palavrinha que encaixa aqui. Então, os animais, letra D, os animais que vivem nos polos são adaptados ao. Perceba-se, animais que vivem nos polos, né? Os animais que vivem nos polos, eles são adaptados ao. Aí você vai lá no quadrinho. Ao frio, ao saneamento básico, à atmosfera ou à biodiversidade. Certo? Próxima página. A próxima página, vocês vêm aqui para o quarto quesito, que pede para pintar aí esse mapa a seguir, que vocês verem aí embaixo, né, no livro, as regiões mais quentes, as regiões mais frias e as regiões onde as temperaturas variam bastante, certo? Horas é fria, horas é quente. Então, vai escolher aí as cores, pintar a legenda e mãos à obra. Então, vocês vê aí um mapa e mais abaixo tem o nome legenda, aí onde você vê 3 quadrinhos que vocês vão diferenciar esses quadrinhos com cores diferentes. Vocês escolhem as cores e pinta cada quadrinho. Essa legenda aí vai orientar vocês como vão colorir esse mapa, né? Onde você vai escolher uma cor para regiões muito quentes, outra cor para regiões muito frias e outra cor para regiões com temperatura variável, certo? Quando vocês formarem sua legenda pintando aí vocês vão para o mapa diferenciar esses tipos de regiões. Pintar aquelas mais quentes, pintar aquelas mais frias com aquela cor que você escolheu e pintar aquelas regiões com temperatura variável, certo? No quinto, a pergunta é: por que há animais que vivem em algumas regiões da Terra e não em outras? Então, aí você vai ver, né? Como eu já expliquei sobre o habitat desses animais. Não é justo um animal que tem um habitat lá aquático vir morar aqui na parte da terra, aqui fora da água. Então, eles não conseguem, não é isso?
A distribuição dos animais aí, como diferentes características de cada região do planeta, é de forma simples. Vocês vão ver aí com base no que viram, né, até o momento e no conhecimento prévio deles aí, que vocês vêm estudando. O sexto quesito do livro, vocês vão na página 17 do material de apoio, faça aí um desenho, né, faça desenhos de animais que vivem nas diferentes regiões do planeta Terra. Consulte fontes como livros e a internet, hoje tudo é na base da pesquisa, né, para distribuí-los de acordo com a região onde vivem. Lembre-se de que alguns podem aparecer em mais de uma região. Então, tem uns que só vivem naquela região lá, e tem outros que aparecem, tanto em uma como em outra. Então, há animais assim. Tem animais que só vivem naquele habitat, tem outros que vivem em vice-versa, nenhum e nem outro, um diferente do outro. Então, vocês vão lá na página da 17 do material de apoio e vai fazer lá, vai destacar e vai fazer esses desenhos de animais. Para que isso aconteça, como pede aqui, você vai às fontes, em livros ou na internet, pesquisar para que possa fazer esses desenhos desses animais, certo? Agora, saindo do livro, vamos para a ficha. Já a ficha, vocês verem aí, uma atividade aí, né, sobre a distribuição dos seres vivos na Terra. Aí vocês veem aí uma trilhinha. A trilhinha fala assim: bom, acho que nossa mala está pronta. Aí tem lá na mala gibis, ele fala, né? Pistola, né? Tem capacete espacial, né? E ele leva também um trenó. Aí ele diz: vamos partir, né? Para o Aikel. Iukel. A gente tem um mapa. Ah, é mesmo. Que bom que você lembrou. Vou pegar. Aí o outro próximo diz: a gente tem algum mapa rodoviário para o Ikel? Mãe, ele perguntou à mãe. Aí a mãe diz: acho que não. Ok. Aqui o Ikel, agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está. Olha como é perto. Será que a viagem, ele diz, será que uma viagem é curta? Mas ele está localizando o quê? Pelo globo terrestre, né? Claro, né? Eles estão planejando aí uma viagem, né? Aí eles precisam localizar essa parte, esse país aí. Só que eles estão localizando pelo globo terrestre, né? Perceba-se que, né? Eles vão localizar lá, mas eles vão ver lá que a escala diminui, né? A impressão é que a distância é menor lá no globo terrestre, né? Aí a letra A pede o que Calvin e Haroldo estão planejando fazer? Por que eles precisam de um mapa? Então, como eu falei, eles estão se programando lá, eles estão se planejando para partir para uma viagem, né? Então, eles precisam de algo para localizar para onde que eles vão lá, né? Para chegar até o local de destino deles. Aí a letra B. Haroldo disse que a viagem dele será curta. Você acha que ele está certo? Por quê? Então, eis a questão. Tem a questão aí que ele está localizando essa viagem pelo globo terrestre, né? É como eu falei, ele está localizando lá, né, no globo terrestre, a escala. Só que eles vão ver uma escala pequena, né? Lá mostra tudo pequeno, né? A distância lá, a escala diminuiu. Então, daí é o que pode dar a impressão de distância que é menor, certo? Virando a página, tem o segundo quesito aí, onde vocês vão observar aí a imagem e fazer o que pede, né? Aí mostra o planeta Terra, né? O nosso planeta.
Perceba-se que aí vocês vão pintar, né? O nosso planeta Terra, ele é conhecido, né? Um planeta que contém muita água, né? Então ele tem duas cores para diferenciar o que é água lá, água dos mares, água do oceano, né? Dos rios, o que for. E a outra cor verde, né? Isso, onde localiza o quê? A parte da terra, o solo, as florestas, né? A parte da vegetação. Aí a letra A pede, pinte de azul os espaços com a letra A. E de verde os espaços com a letra T. Aí você vai localizar lá a letra A e T, sendo que as letras A é os espaços que vocês vão pintar de azul e a letra T é os espaços que vocês vão pintar de verde. Aí mais abaixo a letra B diz, os espaços verdes representam qual área do planeta Terra? Aí você vai dizer lá. A letra C, os espaços azuis representam qual área do planeta Terra? Então, como eu falei, cada cor, tanto a azul como a verde, representa algo mostrando dentro do nosso planeta Terra. Não é isso? Então, vocês vão lá e respondem bem certinho. Caprichem que vocês conseguem. Sei que vocês são capazes, ok? Tchau, até a próxima aula. Com fé em Deus.